Conselho de Ética adia mais uma vez a sessão de votação do relatório contra o deputado Eduardo Cunha. A sessão foi adiada devido à abertura da sessão conjunta entre Câmara e Senado do Congresso Nacional. Pelo regimento, as votações impedem o trabalho das comissões no mesmo horário. A análise do parecer do deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, pela continuidade do processo contra Cunha, vai ser retomada na próxima terça-feira. Essa é a quarta vez que a reunião é adiada. O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, do PSD, tentou marcar uma nova sessão para amanhã, mas alguns parlamentares alegaram compromissos em outras comissões e nos seus estados. Ontem, aliados de Cunha fizeram várias manobras e mais de 20 deputados se inscreveram para a fase dos debates, o que fez com as discussões durassem horas. Hoje, o PT anunciou que os 3 deputados que fazem parte do Conselho de Ética vão votar contra Cunha. Isso não significa em nenhum momento pré-julgar o deputado Eduardo Cunha, que vai, evidentemente, de acordo com o devido processo instaurado, se caso for aprovado na comissão, poder mostrar as razões e as suas argumentações com relação aos fatos que ele está sendo acusado. O deputado é suspeito de ter omitido à Câmara a existência de contas bancárias na Suíça. Cunha nega as acusações. Nos bastidores, dizia-se que Cunha e o PT, junto com o Palácio do Planalto, tentavam um acordo. Cunha seria salvo no Conselho de Ética pelos petistas e, em troca, não acataria a abertura de pedido de impeachment de Dilma. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, abriu o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele aceitou o pedido apresentado pelos juristas Hélio Bicudo, ex-filiado do PT, e de Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, e também da advogada Janaína Pascal. Cunha disse que o requerimento tem fundamento. A decisão do presidente da Câmara ocorre, como nós vimos, no mesmo dia em que a bancada do PT, na Câmara, anunciou que vai votar pela continuidade do processo de cassação de Cunha no Conselho de Ética. Na coletiva de imprensa que deu agora há pouco, Cunha disse que a aceitação do pedido de impeachment tem natureza técnica e não motivação política. Ao longo do Jornal da Gazeta, voltaremos com mais informações. O Superior Tribunal de Justiça nega liberdade ao pecuarista Luiz Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. O pedido de habeas corpus foi negado pelo ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, do STJ. Bunlai está preso desde o dia 24 de novembro, em Curitiba. Ele é acusado de tráfico de influência e de ter cometido irregularidades apuradas na Lava Jato. O Ministério Público Federal diz que o pecuarista usou contratos firmados com a Petrobras para quitar um empréstimo com o Banco Chaim. E o dinheiro desses financiamentos era destinado ao PT. A defesa de Bunlai alegava que a liberdade não poria em risco a investigação. Um relatório da Receita Federal apontou que há indícios de que 3 filhos do pecuarista têm variação patrimonial que não condiz com a renda declarada. O valor, segundo o fisco, supera 160 milhões de reais. O advogado Ricardo Berenguer, que representa os filhos de Bunlai, afirmou que tudo foi declarado e que não há irregularidades. E diz que boa parte desse dinheiro teve origem na venda de uma fazenda, que era o grande patrimônio da família. O Ministério Público Federal chegou a pedir a prisão dos filhos de Bunlai com o argumento de que, por administrarem as empresas da família, eles teriam participação no suposto esquema de corrupção, pelo qual Bunlai é investigado. No entanto, o juiz Sérgio Moro não acatou o pedido. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, diz que nunca tratou de impropriedades com o senador Delcídio do Amaral, do PT. O nome de Renan foi citado em depoimento pelo chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira, preso desde a semana passada. À polícia, ele disse que Delcídio havia entregue um bilhete a ele, que trata de suposto favorecimento ao Banco BTG, em uma medida provisória, e que, nesse momento, o senador registrou o compromisso de falar com Renan Calheiros. A emenda que favorecia o Banco BTG Pactual, que até então era do banqueiro preso André Esteves, seria acrescentada à medida provisória 608, de 2013. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o bilhete diz: em troca de uma emenda à medida provisória, o BTG Pactual, proprietário da massa falida do Banco Bamerindos, o qual estava interessado em utilizar os créditos fiscais de tal massa, pagou ao deputado federal Eduardo Cunha a quantia de 45 milhões de reais. Cunha nega ter recebido esse dinheiro.
Renan diz que nunca tratou sobre o assunto com o senador Delcídio. O Delcídio nunca tratou comigo de nenhuma impropriedade. Ele era líder do governo, ele tinha sempre relações comigo, mas nunca tratou de nenhuma impropriedade. Sobre André Esteves, o presidente do Senado diz que o conhece, mas ele não é de suas relações. Renan já é alvo de inquéritos na Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Ele diz que está à disposição para dar novos esclarecimentos. O governo consegue uma importante vitória e aprova no Congresso o projeto que revê a meta fiscal de 2015. A votação durou 4 horas, por 314 votos a favor e 99 contra na Câmara e 46 favoráveis e 16 contrários no Senado. O projeto de lei que reduz a meta deste ano acaba de ser aprovado. A medida autoriza que o orçamento da União registre um déficit de até 119,9 bilhões de reais. Mas a votação continua. Os parlamentares ainda precisam votar os destaques que pedem a retirada do texto do trecho que prevê um abatimento de 57 bilhões de reais para compensar as chamadas pedaladas fiscais, que são os pagamentos atrasados aos bancos públicos que arcaram com repasses para os programas sociais do governo. Após o término da votação, é que esse texto vai para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Na Operação Lava Jato, a Justiça Federal em Curitiba condenou os executivos da Galvão Engenharia. A decisão é do juiz Sérgio Moro. É a 4ª condenação ao núcleo de empreiteiras envolvidas em corrupção na Petrobras. Foram condenados a penas superiores a 11 anos de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa 3 executivos. O ex-presidente da Galvão Engenharia, Dário de Queiroz Galvão, Ayrton Medeiros Fonseca e Jean Alberto Lusker Castro. Já Eduardo Queiroz Galvão foi absolvido. Neste processo também foram condenados o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Mas as condenações dos dois foram suspensas por causa do acordo de delação premiada. Para os executivos condenados, cabe recurso.